Fala galera, Márcio aqui, aula 2, beleza? De Física, aula sobre trabalho e energia. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa matéria, ok? Bom, trabalho. Trabalho é uma grandeza física relacionada à transferência de energia, devido à atuação de uma força. Realizamos um trabalho quando aplicamos uma força em um corpo e este sofre um deslocamento. Apesar da força e do deslocamento serem duas grandezas vetoriais, o trabalho é uma grandeza escalar. E o que significa isso? Ela fica totalmente definida com um valor numérico e uma unidade. A unidade de medida do trabalho no Sistema Internacional de Unidades é o Newton-metro, NM, beleza? Essa unidade recebe o nome de Joule. Bom, e o que é energia? A energia ela é definida como a capacidade de produzir trabalho. Ou seja, um corpo só é capaz de realizar um trabalho se possuir energia. Por exemplo, um guindaste só é capaz de levantar um carro, ou seja, produzir trabalho quando ligado a uma fonte de energia. Da mesma forma, só conseguimos fazer nossas atividades normais porque recebemos energia dos alimentos que ingerimos. Bom, no trabalho de uma força, nós vamos avaliar a força constante e a força variável. Em relação à força constante, é o seguinte: quando uma força constante atua em um corpo, produzindo um deslocamento, o trabalho é calculado usando-se a seguinte fórmula. Então, nós temos o trabalho, representado pela letra T, igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, beleza? O trabalho é em Joule, a força é em Newton, o deslocamento é em m, né, em metros, e o cosseno de θ é o ângulo formado entre o vetor força e a direção do deslocamento. Ok, galera? É muito importante a gente avaliar isso. Uma questãozinha aqui para a gente treinar. Uma pessoa quer mudar a posição de um armário e para isso o empurra fazendo uma força constante e paralela ao chão, com intensidade de 50 newtons, conforme a figura abaixo, a figura que está no próximo slide. Sabendo que o deslocamento sofrido pelo armário foi de 3 metros, determine o trabalho realizado pela pessoa sobre o armário, nesse deslocamento, beleza? Bom, para encontrar o trabalho da força, podemos substituir diretamente na fórmula os valores informados, observando que o ângulo θ será igual a zero, pois a direção e o sentido da força do deslocamento são os mesmos. Vamos entender isso melhor. Seguinte, galera, a nossa fórmula é trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, beleza? Então, o trabalho vai ser igual. A força ele deu que vale 50 newtons. O deslocamento ele deu que vale 3 metros. E qual é o cosseno de θ? Seguinte, a força que a gente está aplicando é nesse sentido, ok? Força. E o deslocamento está no mesmo sentido, beleza? Com isso, o ângulo entre eles, né, como está um sobre o outro, vamos dizer assim, o ângulo é zero, né? Se fosse, por exemplo, em 90 graus, seria dessa maneira. Então, o ângulo entre eles seria 90 graus. Se fosse uma força para o lado contrário do deslocamento, seria, então, um ângulo de 180 graus. Mas, nesse caso, nós estamos trabalhando com uma força na mesma direção do deslocamento. Então, um cosseno de 0 graus, ok? Nós sabemos que o cosseno de 0 graus, ele vale 1. Com isso, né, nós sabemos que 50 vezes 30 vezes 1 é igual a 150 joules. A resposta da nossa questão. Vamos para o próximo slide. Força variável. Quando a força não é constante, não podemos utilizar a fórmula acima, né, a fórmula que nós vimos no slide anterior. Contudo, verifica-se que o trabalho é igual em módulo, ok? Em módulo, a área do gráfico da componente da força pelo deslocamento, beleza? Bom, uma questãozinha para a gente entender o que é força variável. No gráfico abaixo, representamos a força motora que age no movimento de um carro. Determine o trabalho desta força que atua na direção do movimento do carro, sabendo que o mesmo partiu do repouso. Vamos avaliar então esse gráfico. Bom, nós temos um gráfico, né, de força pelo deslocamento, beleza? O nosso gráfico faz o seguinte caminho, né? Ele vem até aqui
Ele chega, então sai de 0, aí ele vai até 1.200 newtons, aí ele continua em 1.200 newtons, depois ele cai até 0 de novo. Isso aqui, galera, é um trapézio, né? A gente tem a nossa, vamos lá, vamos anotar. Nós temos a nossa base menor, nós temos a nossa base maior e nós temos nossa altura H, beleza? E qual é a nossa fórmula, então, da área? Vamos botar o seguinte, o trabalho ele é igual à área do gráfico. E o que significa isso? Significa que a gente tem que calcular essa área do gráfico. E qual é a área do gráfico? A área do gráfico é a área do trapézio. E qual é a área do trapézio? É base menor mais base maior multiplicado pela altura e dividido por 2. Nós temos o valor de Bzinho? Tem, né? Ele é 500 menos 200, então ele vale 300. Mais, quanto vale o Bzão? Ele é 600, né? Ele vai de 0 a 600, então 300 mais 600. A altura vale 1.200 dividido por 2. Bem tranquilo, né? Então, 1.200 dividido por 2, 600. 300 mais 600, 900. Então, a gente tem que saber o produto entre 600 e 900. A área total vai ser 9 vezes 6, 54, mais 4 zeros. Beleza? Totalizando 540 mil. 540 mil joules, que é igual a 540 kJ. A gente vai ver muito unidade assim, kJ, beleza? Questão bem tranquila, né, galera? Vamos para a próxima. Bom, vamos estudar agora o teorema da energia cinética. A energia cinética é a energia relacionada com o movimento, ou seja, quando um corpo possui velocidade, ele possui energia cinética. Considerando uma força constante paralela ao movimento, o trabalho para deslocar um corpo de um ponto A até um corpo B é calculado como trabalho igual a força vezes deslocamento, beleza? Bom, nesse teorema a gente tem o seguinte, na fórmula nós podemos substituir a força por m vezes A, certo? Que é a segunda lei de Newton, e o deslocamento por D, que é VB ao quadrado menos VA ao quadrado dividido por 2A, que é a equação de Torricelli. O trabalho, então, vai ser escrito da seguinte maneira, né? Vamos lá. Aqui, vou mudar aqui para caneta. Esse cara aqui era a nossa força e esse cara aqui era o nosso deslocamento. Então, ficou força igual a massa vezes aceleração e o deslocamento igual a VB ao quadrado menos VA ao quadrado, né? Tem um parênteses aqui que sumiu, dividido por 2 vezes A. Ele cortou o A com o A, correto? Que é um produto pela uma divisão, então vai dar para cortar. Fica M, vai fazer uma distributiva, vai ficar mVb ao quadrado sobre 2 menos mVa ao quadrado sobre 2. Isso aqui nada mais é do que a nossa variação da energia cinética. A energia cinética B menos energia cinética A. Basicamente, energia cinética final menos a energia cinética inicial, beleza? Faltou um Ezinho aqui. Isso aqui é a nossa variação da energia cinética. Bom, galera, muito obrigado por assistir. Na nossa lista está repleta de exercícios sobre trabalho e energia, sobre variação de energia cinética. Então eu deixei para o próximo vídeo, né, o vídeo da resolução da lista, para a gente fazer algumas questões sobre isso, beleza? Bom, galera, até a próxima e valeu!